Bom dia a todos, bom dia aos discentes, docentes que prestigiam o ciclo de seminários do PPGQ, bom dia ao coordenador do programa, o professor Kelson, bom dia especialmente ao nosso convidado. Dando continuidade ao ciclo de seminários do PPGQ, que tem sido ininterrupto desde o segundo semestre de 2019, teremos o primeiro palestrante desse semestre, o professor Dr. Marco Sartin. Nosso convidado é farmacêutico bioquímico com doutorado na área de toxicologia pela USP, e seus estudos têm ênfase na fisiopatologia do envenenamento e na bioprospecção de moléculas com aplicações terapêuticas e na biotecnologia. O professor Marco é coordenador do grupo de pesquisa multidisciplinar em saúde e inovação tecnológica da Universidade Newton Inns e é membro do Centro de Pesquisa Clínica por Envenenamento por Animais da Fundação de Medicina Tropical. O professor Marco é bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq e é um prazer tê-lo como palestrante no nosso ciclo de seminários, professor. Fica à vontade. Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Perfeito. Então tá bom. Eu não vou, como eu já estou no modo de apresentação, não consigo ver vocês, então a qualquer momento fiquem à vontade, se for o caso de me interromper. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito esse convite à professora Giovana, professor Kelson, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre esse tema do qual eu trabalho, e é o programa de Química que acho que a gente tem muito a talvez contribuir e, quem sabe, a gente ampliar um pouco dessa parte desse estudo aqui na nossa região, certo? Então, agradeço muito e a presença de todos aí, espero poder aguçar um pouquinho da curiosidade de vocês sobre o assunto. Estou à total disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ser feita durante a apresentação de repente, mas como eu comentei, eu não consigo ver às vezes a mãozinha levantada, ou se alguém se manifestar, pode ser abrindo o áudio sem problema nenhum, ou caso alguém queira perguntar então no final, fiquem à vontade. Então, pessoal, o tema da palestra de hoje é peçonhas de serpentes como fonte de moléculas de interesse medicinal. É um tema que a gente aborda dentro, vamos dizer assim, da toxinologia, onde a toxinologia é o estudo, então, dos venenos animais, etc., como uma possibilidade de aplicação, né? Então, os venenos, a gente não sempre necessariamente a gente só estuda com o objetivo de entender a fisiopatologia do envenenamento, para tentar melhorar o tratamento e o manejo dos pacientes, mas também é uma rica fonte de moléculas biologicamente ativas, então, que tem um potencial aí medicamentoso ou biotecnológico. Bom, como eu comentei, o conceito da toxinologia, né, que é a área que estuda esses venenos, então ela estuda toxinas produzidas não somente por venenos e peçonhas animais, mas também por micro-organismos e plantas. Então, o objetivo é o quê? Entender um pouco das características, formação, função, metabolismo e, dentre os principais, os efeitos nocivos e o tratamento, certo? Então, a toxinologia, ela volta muito para a questão, vamos dizer assim, médica, mas no intuito do envenenamento, dos efeitos toxicológicos decorrentes, então, dessas toxinas, dessas diferentes fontes, então, animais, micro-organismos e plantas. Mas, focando um pouco aqui no nosso assunto sobre as serpentes peçonhentas, né? Vamos começar com a pergunta de o que são e quais são essas serpentes, para a gente começar a entender um pouco. Então, eles são animais que, por meio de um mecanismo de defesa ou caça, são capazes de injetar pelas suas presas, né, que é o aparelho de inoculação, substâncias tóxicas produzidas diretamente de glândulas especializadas. Essas glândulas eram glândulas parótidas, né, por exemplo, como as nossas salivares, que ao longo do tempo foram se modificando com o objetivo, né, com uma questão de adaptação desses animais e evolução, e aí começou então a produzir-se esses venenos
como mecanismo de caça ou defesa. Então, as serpentes, elas têm veneno, não tem objetivo nenhum, vamos dizer assim, de envenenar os seres humanos, por isso que a gente chama de acidente, certo? Na grande maioria dos casos, é um mecanismo de defesa que elas têm contra nós, que somos tidos como possíveis agressores a esses animais. Essas peçonhas, então, elas são produzidas por essas glândulas, então são injetadas pelas suas presas, que aí, dependendo do envenenamento, pode ter uma injeção um volume maior ou menor, mas o mais importante é o conteúdo desse veneno para a gente entender um pouquinho melhor também do que isso pode causar. Então, só para a gente ter uma ideia sobre o ofidismo, né, que na verdade é o estudo então dos envenenamentos por serpentes peçonhentas, só para a gente ter uma ideia, no mundo, com exceção dos polos norte e sul, nós temos presença de serpentes peçonhentas em todos os continentes, em todas as regiões. Elas são responsáveis por cerca de mais de 2 milhões de notificações de mordidas, né, de acidentes anualmente, onde cerca de 250 mil pessoas elas têm algum tipo de sequela tardia relacionada a esse acidente, com mais de 85 mil mortes. Esse, dentre outros motivos, é o que fez com que a Organização Mundial da Saúde classificasse, então, os envenenamentos como uma doença tropical negligenciada. E ela comete principalmente moradores de áreas rurais em países subtropicais em desenvolvimento, por serem regiões, vamos dizer assim, de maior incidência desses animais e as pessoas estarem mais, vamos dizer, próximas desses locais, desses hábitats, o que eleva, então, esse risco dos acidentes para esses animais. Aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, os gêneros micruros, bótrops, crótalos e laqueses são os principais responsáveis pelos acidentes, né, envolvendo um interesse médico aqui no Brasil. O gênero micruros ele é composto, então, pelas corais verdadeiras, bótrops, as jararacas, crótalos, as cascavéis e as láqueses, as surucucus pico de jaca. Bom, o envenenamento por serpente, ele depende muito da composição química dos venenos e, claro que, principalmente em termos de gêneros, nós temos, vamos dizer assim, composições muito distintas. Entre as espécies de um mesmo gênero, nós temos composições diferentes, mas elas mudam um pouco em relação à proporção de moléculas, a gente vai falar um pouco disso, mas, de uma forma geral, o que pode ser observado dependendo do tipo de envenenamento. Por exemplo, efeitos locais, como edema, uma hemorragia local ou necrose tecidual, além de efeitos sistêmicos, como efeitos cardiovasculares, efeitos de neurotoxicidade e efeitos sobre a hemostasia, né, sobre a coagulação. Então, nós temos diversos tipos de efeitos. Esses efeitos, essas manifestações clínicas, elas são diferentes entre os gêneros de serpentes, né? E elas estão diretamente associadas à composição da peçonha. Então, entender essa composição da peçonha, né, do veneno, é importante para a gente entender o que é que causa, de fato, essas manifestações clínicas. Então, essas peçonhas, elas são compostas por moléculas biologicamente ativas de composição química variada, que vão desde componentes inorgânicos, como, por exemplo, íons, que têm função de neutralizar carga ou serem cofatores de algumas enzimas do próprio veneno, assim também como componentes orgânicos, como, por exemplo, carboidratos, fosfolipídios, aminas, nucleotídeos, aminoácidos e proteínas. Por que a proteína está destacada? Porque a composição do veneno bruto ela é composta por mais de 90% a 95% de proteínas. Então, as proteínas são o cargo majoritário do veneno, certo? E elas podem ser desde peptídeos, isso é, proteínas pequenas, vamos chamar assim, até proteínas não enzimáticas ou proteínas com caráter enzimático. Entre os peptídeos que são encontrados de uma forma geral nos venenos,
nós temos potenciadores de bradicinin, neurotoxinas, desintegrinas. Nas proteínas não enzimáticas, nós temos as classes das lectinas, lectinas simples e miotoxinas. E nas enzimas, nós temos as metalo- e serinoproteases, L-aminoácido oxidases, fosfolipases e hialuronidase, dentre outras classes. Então, essas classes de toxinas, esse conjunto dessas classes, desde peptídeos a proteínas de caráter enzimático ou não, elas são que regem, então, todas essas manifestações clínicas que a gente observa, então, nos pacientes. Claro que elas têm características diferentes, algumas com atividades relativamente similares, mas o mais importante é a gente entender que o veneno é composto por uma vasta composição de proteínas e peptídeos, com funções biológicas diferentes, fazendo com que o envenenamento ele seja muito amplo. Mas não somente a questão do envenenamento, como é que então existe essa questão da bioprospecção, né, de moléculas de veneno que possam então levar então à produção de medicamentos? Então, uma coisa é o que a gente falou anteriormente sobre a questão de entender a fisiopatologia do envenenamento, para a gente tratar melhor nossos pacientes. Outra coisa é a gente falar de, olha, nós temos uma fonte rica de moléculas biologicamente ativas nos venenos, será que dali a gente pode então buscar algo que a gente possa ter uma possível aplicação terapêutica, farmacológica, medicamentosa? Então, para a gente colocar de uma forma geral, o descobrimento de novos fármacos, ele passa por diversas etapas, mas as formas de se descobrirem podem ser algumas, como, por exemplo, ao acaso. Quem, de repente, nunca conheceu a história de Alexander Fleming, que foi o descobridor da penicilina, né, o antibiótico, onde ele simplesmente, por um descuido no laboratório, né, disse que ele foi tirar umas férias e observou que nas suas culturas de bactérias haviam sido, vamos dizer assim, as bactérias não estavam mais crescendo por conta da produção, da proliferação de um determinado fungo, até que eles foram descobrindo, então, que esse fungo produzia uma substância da qual tinha uma capacidade, né, antibacteriana. Nós temos também aquelas descobertas que é como alvo dirigido, isso é, a gente sabe como uma molécula se comporta e será que a gente pode aplicar a uma determinada patologia, né, uma determinada doença da qual a gente pode ver que essa molécula pode estar atuando? É o exemplo, por exemplo, da varfarina. A varfarina ela é um anticoagulante, onde, inicialmente, como é que ela foi descoberta? Um fazendeiro nos Estados Unidos, ele tinha visto que os seus gados eles estavam morrendo, onde uma colaboração que eles fizeram com uma instituição, né, de ensino, uma universidade nos Estados Unidos, eles viram que era por conta da ingestão de uma planta. Onde, a partir dos estudos para saber, então, o que aquela planta causava de efeito nocivo, observava que esses gados, né, eles morriam por uma hemorragia interna. Até que dessa planta foi, então, isolado um composto, que é um composto cumarínico, que tem essa capacidade anticoagulante. Onde, então, descoberta essa capacidade anticoagulante, testaram-se, então, para ver se ela não poderia ser, claro, ela isoladamente, em condições, né, em concentrações, numa exposição adequada, se elas, então, não tinham, então, uma possível ação terapêutica. Hoje em dia, a varfarina é um dos anticoagulantes mais utilizados no mundo. E nós temos também o reposicionamento farmacológico. O que é? Um exemplo, por exemplo, é a aspirina. A aspirina ela foi descoberta e muito utilizada, obviamente, até hoje, como um medicamento analgésico. Mas durante, vamos dizer assim, a terapêutica, foi observado que que a aspirina, ela também apresenta uma função de inibição da agregação plaquetária. Então, hoje, ela também é utilizada, além da sua ação analgésica, como uma molécula que é antitrombótica, isso é, ela evita a formação de trombos, de coágulos sanguíneos. Então, esse é um clássico do reposicionamento. Um exemplo talvez mais recente, que não foi o caso de sucesso, foi até mesmo da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID,
Hidroxicloroquina, ela sabidamente já utilizada para casos de malária e artrite reumatosa, só que observaram-se estudos que ela tinha um potencial ação sobre o vírus da Covid. Porém, os estudos mostraram que ela não tem uma eficiência, vamos dizer assim, satisfatória, então não foi utilizada então para o tratamento da Covid, não é recomendada para o tratamento. Mas é um exemplo de reposicionamento, isso é, uma substância, um medicamento que já é utilizada para uma coisa, quem sabe ele não pode ter uma outra utilização para uma outra doença. E nesse processo, vamos dizer assim, nós temos as etapas dos descobrimentos desses novos fármacos, que ela vai desde o descobrimento da droga, que é tanto da, vamos dizer assim, prospecção que nós temos, por exemplo, na nossa região, de moléculas do nosso ecossistema, sejam ele de plantas, micro-organismos, animais, etc., que vão desde não só do descobrimento, como a síntese, como a modificação química dessas moléculas. Elas passam pelos ensaios pré-clínicos, isso é, tudo aquilo que é testado antes dos pacientes, então, os experimentos in vitro, em culturas de células, os experimentos com animais, por exemplo, são a fase pré-clínica, e depois, se esses medicamentos, então, se esses fármacos, essas drogas tiverem, então, um potencial, são feitos, então, os testes clínicos, né, de fase 1, 2 e 3, que aí sim já envolve, então, os pacientes, até que ela seja, então, aprovada pelas agências de regulação, Anvisa, no nosso caso, ou FDA. E isso demora anos, né, para esse desenvolvimento de novos fármacos. Bom, a nossa região, ela é uma região que ela tem uma característica e um foco de estudo muito forte no descobrimento de novas moléculas, justamente a partir do nosso bioma. Então, as nossas fontes, né, na nossa região amazônica, elas são riquíssimas, inúmeras, vastas, talvez infindáveis na ciência, e fazem com que essa bioprospecção seja algo de extrema relevância para que a gente tente, né, a buscar novos compostos e dentre essas possibilidades, esses potenciais, tenhamos potenciais, por exemplo, com o uso farmacológico desses compostos. E, nesse caso, os venenos, né, e peçonhas, no caso, as peçonhas de serpente, elas já são uma realidade hoje nessa busca, né, por novos medicamentos. Bom, um ponto importante a gente entender, porque a gente está falando de uma peçonha, de um veneno, e como que isso pode ser transformado num medicamento? Parece muito antagônico, mas ele, na verdade, é o princípio da toxicologia. Paracelso, ele foi um médico que é considerado o pai da toxicologia, onde ele dizia que não há nada na natureza que não seja venenoso. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, basicamente, para dizer que tudo pode ser, na verdade, nem tudo necessariamente, mas muitas coisas podem ser um medicamento, assim como muitas coisas podem ser veneno. O medicamento pode causar um efeito toxicológico, isso é, um efeito nocivo, um efeito ruim para a pessoa. Assim como um veneno de uma serpente pode ser utilizado para a produção de um medicamento. Tudo depende, então, da dose e da exposição que nós vamos ter a essas pessoas. Então a pergunta é, existem medicamentos de uso clínico, né, à base de toxinas isoladas de peçonhas de serpente? Então a resposta é sim. Na verdade, o primeiro caso, o primeiro case de sucesso, vamos dizer assim, é o captopril. Talvez, não sei se todos conhecem, mas o captopril é um dos medicamentos mais vendidos do mundo e das doenças cardiovasculares, ele é o mais vendido, utilizado para hipertensão arterial, certo? Então, ele é um antihipertensivo. O captopril, ele foi, vamos dizer assim, descoberto, sintetizado e fabricado a partir dos estudos com moléculas com toxinas, mais precisamente com peptídeos, isolados do veneno das nossas jararacas aqui no Brasil, mais especificamente da espécie Botrops jararaca, onde foi descoberta, então, a presença de peptídeos potenciadores de bradicininas, os BPPs, ou também chamados de fator potenciador de bradicinina.
Essa descoberta ela iniciou, na verdade, com os estudos de Maurício Oscar Rocha Silva, onde, na verdade, ele foi o descobridor ali da bradicinina, certo? Que é um potente vasodilatador endotelial. Então, ele faz o quê? Um relaxamento da musculatura vascular, fazendo com que a gente tenha, então, uma maior perfusão do nosso sangue. Os estudos já sequentes do professor Sérgio Ferreira foram literalmente no isolamento dos compostos do veneno da Botrops jararaca, né, das nossas jararacas, onde ele conseguiu isolar 2 peptídeos principais, um contendo 9 resíduos de aminoácido e outro contendo 5 resíduos, que apresentam essa função de diminuir a pressão vascular. O professor Sérgio, eles observaram que quando ele foi para os estudos do seu pós-doutorado na Inglaterra, que os resíduos de prolina encontrados nesses peptídeos eram ali um dos grandes responsáveis por essa ação. Na mesma época, a indústria Bristol Myers, eles estavam também desenvolvendo moléculas com uma ação antihipertensiva, certo? Com uma função de inibir carboxipeptidases, na verdade, enzimas que são a enzima conversora de angiotensina. Esses inibidores eram inibidores não peptídicos, então, no caso, a indústria, ela estava trabalhando com uma outra classe de moléculas que tem uma ação hipotensora também, focado o quê? Na ação sobre a ECA, né, a enzima conversora de angiotensina, onde, nesses casos, os inibidores que eles estavam estudando tinham uma ação de quelante de íons, isso é, eles sequestravam esses íons, no caso, os íons zincos, por exemplo, na ECA, então, inibindo essa enzima. Então, com os estudos, né, vamos dizer assim, com uma associação desses estudos, a indústria, o que ela fez? Ela pegou os resíduos, ela pegou os resíduos de prolina, dessa molécula, desse peptídeo, associou a molécula quelante que eles estavam trabalhando anteriormente e sintetizaram, então, fizeram uma combinação, uma associação dos fármacos para, então, desenvolver o captopril. Hoje, um dos medicamentos mais vendidos no mundo e, com certeza, o case mais importante que nós temos de toxinas de venenos que tem um potencial aplicação medicamentosa. Bom, mas nós não temos somente, vamos dizer assim, essa ação, né, essa molécula, né, dos inibidores potenciadores de bradicinina, dos potenciadores de bradicinina, como moléculas que têm esse potencial ou, de fato, uma ação, né, medicamentosa já clinicamente disponível. Nós temos aqui nessa tabela do artigo de Wahid, de 2017, alguns dos medicamentos já utilizados hoje, já disponíveis, né, no mercado. Claro que às vezes não em todos os países, porque isso depende de uma regulação das agências de cada país, mas em vários países eles já são comercializados, certo? Onde nós podemos ver que, além do captopril, né, como nós comentamos anteriormente, nós temos aqui uma classe bastante, vamos dizer assim, grande, que atuam, por exemplo, como medicamentos, que atuam como, por exemplo, uma ação antitrombótica e anticoagulante. Mas por que, então, como é que esses medicamentos, então, com essa ação, eles foram, vamos dizer assim, tiveram esse potencial descoberto? Bom, em grande parte dos envenenamentos no mundo, vamos dizer assim, muitos acidentes, então muitas serpentes, elas induzem distúrbios na hemostasia, isso é, são distúrbios na coagulação sanguínea. Só para a gente relembrar um pouco sobre a hemostasia, na verdade a hemostasia ela é composta de algumas etapas. A hemostasia é a parte da fisiologia que estuda toda aquela parte de coagulação e impedimento do sangramento. Então, quando a gente tem um corte, por exemplo, aqui simulando um vaso sanguíneo no nosso endotélio,
a gente tem uma ação inicial para impedir o sangramento das nossas plaquetas, formando um tampão naquele local. Logo em seguida ocorre a cascata de coagulação propriamente dita, e aí sim formando aquele tampão, aquele cimento mais firme para impedir o sangramento. O nosso tecido endotelial, ele regenera, e uma vez que a gente não quer mais aquele trombo naquele local, nós temos uma última etapa chamada de fibrinólise, que é a dissolução desse trombo. Mas então, entendendo essa questão da fisiologia, uma coisa que é importante a gente saber, nos venenos, uma boa parte das toxinas, elas são hemostaticamente ativas, isso é, elas atuam na agregação plaquetária, na cascata de coagulação e na fibrinólise, onde muitas dessas toxinas podem ter uma ação de induzir a coagulação, a agregação plaquetária ou inibir, de induzir a cascata de coagulação, né, a ativação dos fatores, ou inibir, e induzir ou inibir o processo de fibrinólise. Então, observado então essas manifestações clínicas de sangramento e os estudos mostrando como que essas toxinas atuam, inibindo ou ativando essas fases da hemostasia, não necessariamente as toxinas atuam em todas as fases, claro, umas atuam em uma fase, outras em outras, etc. Então, foram observando então moléculas que têm ali um potencial ação mais focalizado nessas etapas da hemostasia. Só para a gente colocar aqui, a Exstatin e a Barborin, né, que são os progenitores do Tirofibram e da Eptifibatide, que são dois medicamentos com ação antitrombótica. O Tirofibram, na verdade, é comercialmente vendido como Agrastat, ele apresenta, né, eles são toxinas que são da classe de desintegrinas, isso é, eles inibem a ação de integrinas. Essa ação, depois a gente vai ver que está associada a uma função de agregação plaquetária, mais especificamente inibição da agregação plaquetária, essa ação é relacionada a um domínio composto, né, o domínio RGD de arginina, glicina e asparagina. E é uma toxina isolada da Excarinatus, que é uma serpente do sudoeste asiático, certo? O outro exemplo que nós comentamos também é o Eptifibatide, desculpa, esse nome é um pouquinho complicado mesmo, vendido como integrilina, certo? Ele também é uma toxina isolada de veneno, principalmente, né, especificamente da Cistrus barborin, que é uma toxina, que é uma serpente da América do Norte, certo? E que ela também é uma desintegrina. Porém, ela tem uma modificação aqui, onde ela apresenta, ao invés do resíduo de arginina, um resíduo de lisina, no seu domínio aqui agora, KGD. Então, ambas essas toxinas, como é que elas atuam? Aqui é uma figura de uma plaqueta, certo? E essa plaqueta nós temos, então, receptores na sua superfície. As desintegrinas aqui, o que elas fazem? Elas inibem a interação dessas moléculas de integrinas entre uma plaqueta e outra. O que isso gera? Ela inibe a agregação plaquetária. Essa inibição da agregação plaquetária faz com que essa molécula tenha um potencial e, agora já com uma aplicação terapêutica, em distúrbios trombóticos, isso é, ela evita a formação de trombos, como, por exemplo, em algumas doenças coronarianas, como infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Além dessa classe das desintegrinas, nós temos também toxinas, né, das classes das proteases, que têm uma ação anticoagulante. Dentre elas, reptilase, defibrase, vivostat, dentre algumas outras. Elas atuam principalmente sobre o fibrinogênio. Então, vamos entender quais são essas, por exemplo. Nós temos dois exemplos, por exemplo, que são a batroxobin, que é o nome, né, de uma toxina isolada da serpente Botrops atrox. Só lembrando que a Botrops atrox é a serpente, uma das serpentes mais encontradas na nossa região amazônica,
e ela é responsável pela grande maioria dos casos de envenenamentos na nossa região, especificamente aqui na região de Manaus, né, no Amazonas de uma forma geral. E nós temos também a mugenin, que é isolada da serpente Bothrops mugini. A Bothrops mugini já é uma serpente encontrada mais na região sul-sudeste do país, certo? Mas aqui no Brasil também. A batroxobin, que é a toxina, né, que é uma serinoprotease, a partir dela tem dois medicamentos, a reptilase e o plateltex. E no caso da mugenin, nós temos a defibrase. Como é que essas toxinas, então, elas atuam com esse potencial terapêutico? Lembra que nós comentamos que na hemostasia nós temos aquela etapa de coagulação propriamente dita? Essa coagulação, ela faz com que gere uma rede de fibrina. Se vocês puderem ver toda essa rede aqui, todo esse macarrãozinho que a gente está vendo, é uma rede de fibrina que é o que faz o quê? É a rede que junta para formar o coágulo. Então, uma classe de toxinas que são as serinoproteases, que são essas toxinas que a gente comentou, a batroxobin, né, e a mugenin, elas fazem parte dessas classes, elas têm a função de degradar essa rede de fibrina, fazendo com que a gente tenha também uma dissolução do trombo. Então, o que eles fazem? Eles clivam fibrinogênio, a rede de fibrina, porém eles também não ativam plaqueta. Isso é importante a gente dizer que ela tem uma seletividade por uma ação sobre a rede de fibrina, mas não fazem nada com a plaqueta. Então, o que eles fazem? Eles são desde agentes defibrinogenantes, isso é, eles clivam esse fibrinogênio fazendo com que evite a formação de trombos, principalmente utilizado em quê? Em coagulopatias trombóticas, isso é, doenças da nossa circulação que levam à formação de trombos, como, por exemplo, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, dentre outras doenças. Então, conhecendo, né, alguns desses casos, claro que existem outros casos, mas esses exemplos que eu passei aqui agora são dos exemplos de fármacos, de medicamentos baseados em toxinas de veneno de serpentes, que são mais utilizados, né? Mas claro que existem outros exemplos menos utilizados e, claro, pesquisas que estão sendo desenvolvendo em vários sentidos para tentar chegar nesses medicamentos, certo? Mas esses medicamentos, eles também passam, vamos dizer assim, por etapas de melhoramento, certo? Esse melhoramento desse fármaco são em várias características, como, por exemplo, o melhoramento das propriedades farmacocinéticas. Isso é, a farmacocinética é aquele estudo que a gente avalia como que o fármaco, né, aquele medicamento, ele se comporta no nosso organismo em termos de absorção, distribuição e excreção. Nós também temos alterações que levam a mudanças de propriedades farmacodinâmicas, isso é, a farmacodinâmica é aquela que estuda o efeito propriamente dito. No caso do fármaco, né, do medicamento, o efeito terapêutico, isso é, o que ela faz ali para estar causando, então, uma melhora para aquele paciente. E também tem alterações que levam a mudanças nas propriedades toxicológicas, isso é, nos efeitos nocivos, nos efeitos adversos que aquele medicamento pode causar. Então, o objetivo é o quê? Melhorar propriedades farmacocinéticas para que o fármaco permaneça mais tempo e de uma forma melhor no nosso organismo, modificações farmacodinâmicas que façam com que ele tenha uma ação terapêutica mais eficiente, que ele consiga curar melhor, vamos dizer assim, e alterações que levam ao quê? A uma diminuição dos efeitos toxicológicos desses medicamentos. Bom, todas essas etapas, né, então, de melhoramento, aí sim elas já são etapas químicas, que elas então levam justamente a um melhor desenvolvimento, certo? Essas etapas, elas são literalmente inúmeras, não tem como a gente discutir sobre todas essas etapas literalmente, porque até mesmo, por exemplo, propriedades farmacodinâmicas vai depender muito do tipo de medicamento, de qual é o alvo que ele tem. Então, existem inúmeras modificações possíveis
para que a gente tenha a tornar esse medicamento, né, esse fármaco, né, essa molécula, essa droga, uma molécula melhor e mais eficiente. Mas nós temos alguns exemplos gerais aplicados, por exemplo, a proteínas e principalmente peptídeos. Por quê? Um ponto é importante. A grande maioria dessas moléculas de interesse medicinal nos venenos, como nós comentamos, elas são proteínas, então moléculas maiores, ou peptídeos um pouco menores. Os peptídeos, eles apresentam, vamos dizer assim, uma eficiência melhor por serem menores, certo? Quando comparado às proteínas, mas tanto peptídeos como proteínas, eles apresentam vários vieses em termos terapêuticos, como, por exemplo, a própria absorção, certo? Desses medicamentos, desses peptídeos. Então, modificações precisam ser feitas para a gente tentar melhorar eficiência e esses parâmetros que nós comentamos aí anteriormente. Um primeiro deles está relacionado, por exemplo, à ciclização desses peptídeos, certo? Uma ciclização que pode ser diretamente entre os resíduos, né, amino ou carboxi terminal desses peptídeos, ou envolvendo uma molécula que faz essa ciclização, né, que faz esse agrupamento da ciclização. Essa ciclização, geralmente, ela tem algumas propriedades importantes, como, por exemplo, ela aumenta a afinidade ao alvo. Essa ciclização faz com que a grande parte das estruturas secundárias, como, por exemplo, alfa-hélice, folha beta, por exemplo, da estrutura desse peptídeo, permaneçam com uma estrutura, vamos dizer assim, mais estável, fazendo com que a afinidade pelo alvo que ela tem seja melhor. Então, uma questão de melhoramento farmacodinâmico, por exemplo. Mas também temos melhoramentos em propriedades farmacocinéticas, onde nós temos, por exemplo, uma redução da metabolização desse medicamento, fazendo com que ele, por exemplo, permaneça um tempo relativamente maior. Outra estratégia também é alterações principalmente associadas a formulações. Então, não necessariamente a gente precisa ter uma modificação química, como, por exemplo, o uso de alguns coates, né, vamos dizer assim, algumas formulações que protegem o fármaco em determinados pH. Existem, vamos dizer assim, moléculas que a absorção mais adequada, como, por exemplo, uma absorção intestinal e não no estômago, elas são melhores. Porém, essa fármaco precisa passar pelo nosso suco gástrico do estômago para aí sim ela ser liberada no intestino. Então, nós temos formulações como encapsulamentos ou outras modificações, vamos dizer assim, relacionadas a adições que fazem com que eles sejam mais resistentes ao pH ácido do estômago e faz com que esse fármaco seja liberado melhor no intestino, por exemplo. No estômago, nós também temos um problema de enzimas de degradação que também vão fazer a degradação de peptídeos e proteínas. Então, geralmente, tem uma certa proteção para evitar essa ação estomacal, seja do pH, seja pela ação de enzimas. Nós temos também substâncias que tendem a aumentar a permeabilidade, isso é, fazer com que passe pelas barreiras biológicas de uma forma mais eficiente, certo? Então, dentre essas substâncias, nós temos, por exemplo, algumas substâncias relacionadas à adição de resíduos lactosídicos, por exemplo, com que fazem com que essas moléculas tenham uma capacidade farmacocinética de aumentar a absorção do fármaco, fazendo com que eles sejam mais biodisponíveis na nossa circulação, por exemplo. Então, essas alterações, elas aumentam a biodistribuição desses fármacos. Nós temos também, o que é a proteção de alguns fármacos, desses peptídeos, de aminoácidos, vamos dizer assim, proteinogênicos. Isso é, nós temos um exemplo, por exemplo, da octetriotina e a somatostatina, que são medicamentos que são utilizados, por exemplo, em casos de sangramentos no trato digestivo alto. Elas são duas moléculas que elas são literalmente similares, onde a diferença é o quê? Uma adição de um L ou um D aminoácido
em regiões dessa molécula. Por quê? Sabe-se que, preferencialmente, as nossas enzimas digestivas, elas têm uma preferência maior por resíduos de L-aminoácido. Então, por isso que muitos medicamentos, que eu vou dizer assim, nesse caso de medicamento, são inseridos alguns, por exemplo, resíduos de aminoácido na sua conformação destrógena, justamente como, por exemplo, a fenilalanina aqui, o triptofano, com o objetivo de quê? De evitar com que essas enzimas de metabolismo do nosso organismo sejam capazes de quê? De degradar o fármaco, fazendo com que ele fique um pouco, vamos dizer assim, escondido, como se fosse uma camuflagem para essas nossas enzimas. Então, esse tipo de modificação faz com que nós tenhamos, então, uma diminuição da degradação proteica, como por exemplo. E nós também temos uma estratégia, por exemplo, de redução da excreção. Excreção é toda aquela etapa que faz o quê? De liberação, de eliminação do fármaco. E a gente sabe que mais de 90% dos medicamentos, né, atualmente no mercado, eles são eliminados pela urina. Então, algumas formas, por exemplo, que a gente tem de associação aos nossos peptídeos, aos fármacos, é associar a uma molécula de tamanho grande, fazendo com que ela não passe pelo nosso filtrado do rim. Então, ela não saia do sangue e vá ser eliminada, vamos dizer, no rim, por ser uma molécula pequena. Agora, conjugada com uma molécula grande, faz com que ela tenha, então, uma maior disponibilidade. Isso, ela fique no sangue e, claro, permeie para os tecidos por mais tempo. Nós temos também, por exemplo, a ação de acetilação ou amidação das posições N-terminal e C-terminal, que também fazem com que essas moléculas apresentem uma inibição da sua capacidade de filtração no filtrado. Outra ação também é, por exemplo, em casos de metilação ou adição de alguns componentes que fazem com que essas moléculas tenham um menor perfil, né, um perfil mais, vamos dizer assim, hidrofóbico e menor perfil hidrofílico. Por quê? Na eliminação renal, as moléculas, elas, quanto maior perfil hidrofílico, elas vão ter uma tendência de serem eliminadas mais facilmente. Então, a adição de alguns componentes, como, por exemplo, a própria metilação, elas fazem com que essas moléculas tenham uma diminuição da hidrofilicidade, fazendo com que elas permaneçam, vamos dizer assim, elas sejam reabsorvidas para os tecidos mais facilmente, permanecendo mais no nosso organismo. E nós temos também a adição, por exemplo, de pegylation, né, que é o caso da... Puxa, agora fugiu o nome aqui, pessoal. Polietileno glicol, certo? É a adição de uma cadeia de polietileno de glicol ou de ácidos graxos ao nosso peptídeo. Isso vai fazer com que esses peptídeos eles tenham uma afinidade pelas proteínas plasmáticas do nosso sangue maior, fazendo que, uma vez quando as drogas, né, os fármacos, eles se ligam às proteínas plasmáticas, eles são menos eliminados, eles permanecem por mais tempo no nosso organismo. Então, só para dizer que através dessas modificações, né, químicas, né, ou de formulações, nós podemos ter uma melhora dos nossos medicamentos, dos nossos fármacos, fazendo então com que a gente tenha um aumento, né, nesse potencial farmacocinético, farmacodinâmico e, claro, diminuição à medida do possível dos efeitos colaterais que esses medicamentos eles podem causar. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu dei uma cortada aqui justamente para não ficar muito extensa para todo mundo. Novamente, agradeço muito o convite aqui do programa da professora Giovana e fico à disposição para qualquer questionamento, para dúvidas, e caso alguém queira entrar em contato, eventualmente, segue aqui o meu e-mail, tá bom? Obrigado, pessoal. Excelente, professor Marco. Uma aula excelente sobre serpentes e suas relações com as biomoléculas, né? Eu aprendi bastante com a sua aula, acho que foi
uma excelente contribuição para todos que prestigiam o seminário. Eu vou abrir inicialmente para os discentes, os docentes que estão assistindo, fazerem os questionamentos. Acho que deve ter bastante gente curioso sobre o assunto. A gente tem muitos alunos da área de produtos naturais que eu acho que eles conseguem fazer um paralelo legal com a bioprospecção dessas moléculas maiores que você trabalha, né? Então, está aberto, pessoal, os questionamentos. Não sei se o pessoal está um pouco tímido. Não tem problema. Eu tenho várias perguntas, eu fiquei bastante curiosa. Nesse paralelo que eu lhe falei, que o pessoal consegue fazer com a área de produtos naturais, eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho, como que você chega nessas substâncias, né? Porque a gente sabe que o pessoal que trabalha com bioprospecção tem um trabalho árduo até chegar numa molécula isolada, né? Isso pensando em moléculas pequenas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, das dificuldades que você encontra para chegar numa proteína purificada, né? Que você inevitavelmente precisa dela para chegar nos testes clínicos e também para fazer esse melhoramento, né? Todos esses melhoramentos que você comentou, você precisa da substância isolada para modificar estruturalmente e tudo mais, né? Se você puder falar. Professor. Na verdade, esse foi até um pontinho que eu acabei tirando um pouquinho da apresentação por conta do tempo. Eu falei, não, acho que eu talvez vou tirar aqui e, de repente, se alguém tiver uma dúvida, então eu falo. Mas muito pertinente. Olha, basicamente, como a gente está trabalhando, então, com proteínas e proteínas solúveis, a principal ferramenta que a gente trabalha é HPLC. HPLC eu digo cromatografia líquida. Então, a gente faz o quê? Diversas etapas cromatográficas, e aí as colunas talvez o pessoal já tenha um contato, né? Fase reversa, a hidrofobicidade, trocas iônicas, a exclusão molecular, né? Para justamente tentar, então, separar. Qual que é um pouco da diferença que a gente tem dos compostos, por exemplo, que eu trabalho um pouco com alguns professores, e vocês conhecem talvez muito mais, das plantas, por exemplo. É que quando a gente trabalha com proteínas, e principalmente proteínas do veneno, nós temos dentro de cada classe isoformas. E essas isoformas, às vezes, são vários resíduos de aminoácidos diferentes, o que faz com que as moléculas tenham uma característica estrutural relativamente diferente, ou poucos resíduos, o que faz com que a gente tenha muitas moléculas parecidas. E nesse caso é muito difícil, por quê? Porque a gente acaba nos processos de purificação tendo que separar coisas que são diferenciadas por um resíduo de aminoácido, para que a gente realmente chegue ao composto mais isolado possível e a gente consiga aí sim determinar a estrutura, né, e fazer todos os trabalhos sequencialmente. Então, como que a gente faz? Coleta-se o veneno, então começa por essas etapas de cromatografia. Um exemplo, mas isso daí não é regra nenhuma que a gente faz uma exclusão molecular, isso é, separa pelo tamanho dessas moléculas, e aí a gente fragmenta, então, por essas frações. Aí as frações são, cada uma separadamente, são submetidas a etapas, por exemplo, de troca aniônica ou troca catiônica, para ver os caráteres das proteínas de cargas positivas ou negativas, né? A hidrofobicidade, para ver justamente, elas são todas hidrossolúveis, claro, mas umas vão apresentar algumas características hidrofóbicas maiores e menores, até a gente chegar, quem sabe, a uma etapa ali na fase reversa. O único problema da fase reversa em C18, pelo menos que aí é o que eu choro mais pelas nossas proteínas, como elas são biologicamente ativas, e na C18 a gente utiliza solventes, como acetonitrila, por exemplo, a gente perde muita atividade. Então, por exemplo, algumas toxinas como fosfolipases. Fosfolipases são enzimas que degradam fosfolipídios e estão muito encontradas nos venenos, inclusive das nossas jararacas. Essas fosfolipases, elas apresentam muitos resíduos de cisteína, que fazem as pontes, né, as ligações de sulfeto, e deixam elas muito estáveis. Então, as fosfolipases a gente consegue, por exemplo, passar numa C18
e obter ela ainda com uma função biologicamente ativa. Já as metaloproteases, por exemplo, né, que já são proteínas que degradam outras proteínas, elas já não têm tanta estabilidade. Então, se a gente coloca ela num solvente, mesmo que depois a gente troque o solvente, a gente acaba perdendo a atividade delas. E geralmente, né, as colunas de C18, as fases reversas, utilizando o sistema como HPLC, elas são muito eficientes na separação. Então, às vezes, por isso que muitos produtos naturais, como plantas, né, trabalhando com metabólitos, cianinas, enfim, quinonas, etc., você consegue utilizar essas ferramentas, vamos dizer assim, que eu considero como melhores, mais eficientes na separação do que algumas proteínas. Então, é o que eu falo, geralmente quem trabalha com plantas fala, poxa, mas eu tenho que coletar tantas plantas, é difícil, não tem um montante suficiente, mas na hora da separação relativamente, isso depende muito, não é regra, é relativamente um pouco mais fácil que a gente consegue utilizar algumas estratégias mais eficientes. Para os venenos, às vezes, assim, a gente consegue uma boa quantidade, se a gente tem um serpentário, talvez as pessoas que não conheçam ainda o serpentário do Musa, é onde a gente extrai os venenos das jararacas, né, da Botrops atrox, para a gente fazer os trabalhos aqui em Manaus. A gente consegue coletar uma quantidade boa, mas o problema é a separação. A gente precisa de uma quantidade boa para fazer diversas etapas. Então, geralmente é por essas etapas que a gente faz. Uma vez que a gente consegue chegar nela pura, então a gente vai fazer o quê? Determinar a estrutura. E aí vai desde a estrutura primária, que é o sequenciamento, e muitas vezes feitos, por exemplo, pela espectrometria de massas, ou pelo sequenciamento, né, pela degradação de Edman, né, que geralmente faz pelo N-terminal, para a gente saber a sequência linear. Depois a gente submete, por exemplo, pelo dicroísmo circular, para entender um pouco mais da estrutura secundária, até chegar ao entendimento da estrutura terciária e quaternária, que aí geralmente, como a gente está tratando de proteínas, a gente faz pela técnica de cristalografia de proteínas, certo? Alguns peptídeos e moléculas menores, já consegue se fazer melhor pela ressonância magnética, né? Mas a grande parte, como proteínas maiores, a gente faz pela técnica de cristalografia. Então, entendida a estrutura e, claro, nesse meio tempo, feitos os testes biológicos, então começa-se a pensar em modificações, como, por exemplo, redução. Às vezes a gente tem uma proteína de 100 kilodaltons, enorme, gigantesca, mas apenas um fragmento ali daquela molécula toda, uma parte da molécula, um peptídeo dentro dela, é que realmente tem essa ação farmacológica interessante. Então, por técnicas principalmente, aí já envolve estudos in sílico, né? A gente tenta mapear esses segmentos que têm essa possibilidade de ação, para aí sim a gente tentar, então, depois fazer o quê? Vamos sintetizar. Então, pela síntese de peptídeos, síntese proteica, a gente consegue, então, sintetizar alguns peptídeos com possível potencial. E aí nós vamos testando esses peptídeos. Aquele que a gente vê que tem um potencial, aquela mesma ação daquela molécula enorme, mas agora ela é pequena, opa, perfeito. E aí depois começam os estudos, como a gente falou, de modificação química para melhorar a distribuição do organismo, melhorar a ação farmacológica e diminuir a ação toxicológica. Moisés. Obrigada, professor Marco. Moisés. Olá, professor Marco. Gostaria de parabenizar pela palestra. O seu seminário foi muito bom. Foi Obrigado. Muito instrutivo. Eu não conhecia essa questão dos venenos e das suas aplicações com medicamento. E eu fiquei com uma dúvida agora na sua resposta. Tá. O senhor falou que um problema de utilizar C18 e os solventes orgânicos seria a perda de atividade das proteases. E durante a sua apresentação, o senhor mostrou que existem peptídeos e proteínas, alguns enzimáticos e não, incluindo algumas proteases. Isso. E eu fiquei pensando, mas na amostra em si, se deixar a protease com a sua atividade, ela não vai continuar degradando os peptídeos e as proteínas que estão ali presentes? Tem algum cuidado especial com o veneno logo depois de extraído da serpente? Perfeito. Excelente pergunta, Moisés. O próprio veneno ele já tem uma ação autoproteolítica, certo? Não é algo que você tira da serpente e já, meu Deus, já está degradando tudo. Vamos dizer assim, nós temos um tempinho para trabalhar.
Então, geralmente, o que a gente faz após a extração? A gente ou armazena imediatamente em nitrogênio, para evitar, então, essa ação, ou a gente liofiliza, certo? Retira, então, aquela água para evitar, então, uma ação de autoproteólise. E aí, nas etapas de purificação, a gente tem, então, algumas estratégias, por exemplo, para evitar um pouco isso, como, por exemplo, executar em uma baixa temperatura. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma primeira etapa do veneno submetido a uma cromatografia de exclusão molecular, que é o que a gente faz. Por exemplo, a gente executava isso numa câmara fria. Então, a gente evita, então, essa autoproteólise, né? Conseguiu obter ali o material que saiu, liofiliza ou armazena congelado. Geralmente, a gente utiliza a estratégia de liofilizar, que ela também tem uma certa agressividade, né? Tirar a água, assim, principalmente água livre ali, que é importante para a questão da estrutura da molécula, né? Mas é uma forma da gente manter ela, vamos dizer assim, ativa da melhor forma ou evitar a proteólise. Até a gente chegar nela, vamos dizer assim, isoladamente, certo? É claro que se a gente deixar ela, vamos dizer assim, por muito tempo, ela pode ter uma proteólise. Então, por isso que a grande maioria dos medicamentos são medicamentos o quê? Que eles tendem a ser liofilizados, eles tendem a ser seco, é um pozinho, para evitar justamente essa proteólise dessa metaloprotease. E aí, só com relação à obtenção dessas metaloproteases, então, muitas dessas metaloproteases, não são todas, né? Não é uma regra. Por exemplo, a gente não passa por essa etapa de C18, certo? A gente purifica com outras etapas. Eu vou ter que fazer mais etapas que vai dar mais trabalho um pouquinho, mas eu consigo chegar nela numa forma isolada e ativa, né? Então, a gente tenta só evitar o máximo possível a etapa de C18 para algumas moléculas, mas isso não é para todas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Perfeito, imagina. Marco, perguntando ainda sobre aquela parte do fluxo, né, para se purificar. Você falou que não tem problema em relação à quantidade de veneno, porque vocês têm uma coleção, né, de nesse caso de veneno de jararacas, mas quem trabalha, por exemplo, com corais... Entendi. E assim, existe uma questão de estressar o animal, por exemplo, você não pode tirar várias alíquotas num período curto, e quanto você precisa para que ao final desse processo você tenha uma quantidade razoável para fazer o melhoramento, independente de qual seja o melhoramento, né? Qual é a quantidade, na ordem de quanto que você precisa para fazer todos esses estudos de melhoramento, né? Ou até mesmo qual é a quantidade que você precisa chegar? Eu não sei se vocês trabalham com miligramas, como o pessoal de produtos naturais trabalha, para conseguir também caracterizar essas substâncias, né? E aí, uma outra pergunta, isso é uma. Aí, uma outra que eu ia te fazer é que é um estudo bem amplo, né? Você precisa ter o conhecimento da bioquímica, né? Toda a parte farmacológica. Você tem muita química, né? Muita química e química de diferentes espectros, né? Você trabalha com isolamento, purificação. Você trabalha com caracterização por diferentes técnicas, espectrometria de massas, cristalografia, e você trabalha também, em alguns sentidos, precisando de síntese, né? Ou semissíntese, quando são modificações pontuais. Então, de fato, você não faz isso tudo sozinho, né? Você precisa, assim, de uma equipe multidisciplinar para que o negócio realmente... chegue nesse produto tão desejável que não é nada trivial, né? Com certeza, não, com certeza absoluta. Vamos começar da primeira, né? A primeira foi mais com relação à questão de quantidades, né? A escala que a gente trabalha, né? Para a gente ter uma ideia, então, primeiro, acho que começou, na verdade, com a questão da coleta das serpentes.
A gente mais ou menos faz um protocolo, que é o mesmo protocolo que o Instituto Butantan, e, na verdade, a grande parte dos serpentários no Brasil, seja ele de instituições públicas ou privadas, né, eles fazem, que é mais ou menos uma coleta mensal de cada serpente. Então, o que a gente faz? Minimizar o estresse delas, que é o quê? A gente anestesiá-las com CO2, então elas adormecem, a gente consegue fazer a coleta e volta elas para a baia, né? E uma coisa importante também é que a gente tenta fazer essas coletas fora, vamos dizer assim, no período mais espaçado possível da alimentação. Por exemplo, vamos dizer que hoje, dia 17, as serpentes se alimentaram. Então, são camundongos, que geralmente a grande maioria se alimentam, né? A gente dá os camundongos, elas dão o bote, se alimentam, comem. O que a gente faz? A gente espera 15 dias, porque é o tempo dela se alimentar, digerir, até mesmo defecar. Depois de 15 dias, a gente faz a coleta do veneno. Depois desses outros 15 dias, então completando o mês, ela se alimenta de novo. Isso é, a gente dá um tempo tanto para ela se recuperar em termos de produção de veneno, mas a gente sabe, hoje já se sabe que mesmo quando você coleta o veneno, se você quiser dar um animal para ela se alimentar amanhã, ela já consegue, mas a gente dá um tempo para tentar estressar o menos. Então, e aí tudo isso a gente passa por comitê de ética, né, animal e cisbio e cisgem para a questão de uso dessas amostras biológicas, né? Então, essa é a forma que a gente consegue coletar, então, uma vez por mês. Como a gente colocou, o veneno de jararacas, assim como cascavéis e surucucus, eles geralmente produzem relativamente bastante, assim, são animais relativamente grandes. Mas, por exemplo, as corais, que são pequenas, a boca muito pequena, é um veneno difícil de se conseguir. Então, assim, eu conheço pouquíssimos serpentários que tem, o Instituto Butantan precisa por conta da produção do soro antiofídico, né, e tal, mas é um pouco mais complicado. O veneno, para você ter uma ideia, vou colocar assim, um exemplo nosso para a gente mais ou menos se situar. A gente consegue coletar cerca de, numa coleta boa, assim, de cada serpente, 0,5 ml de volume de cada serpente. E a gente fez as dosagens, por exemplo, de proteína, porque a gente comentou, 95% do veneno é proteína. Então, se eu doso proteína, é basicamente tirando a água, né, para peso seco, é praticamente o peso do veneno. Então, se eu, por exemplo, eu vou dosar proteína e eu secar e liofilizar, depois quando eu pesar, eu vou, olha, a concentração de proteína basicamente é o peso seco, se eu pesar ela numa balança. Geralmente está em torno de 350 miligramas por ml. Então, vamos dizer assim, de cada extração, eu consigo extrair mais ou menos assim, uns 150 miligramas de proteína de uma serpente numa extração, certo? Isso varia muito, depende de cada serpente, tamanho, idade, etc. Então, isso é uma quantidade boa. Só que o problema, na verdade, é as etapas de purificação, elas precisam ser tantas por conta dessas dificuldades de trabalhar com uma molécula biologicamente ativa que não pode ir para solventes, etc., que a gente acaba tendo um rendimento relativamente baixo. E tudo depende também da concentração de cada toxina no veneno. Eu não mostrei aqui na palestra também, mas nós temos o quê? Quando a gente faz um estudo proteômico do veneno, a gente vê que nos venenos de jararacas, a gente tem uma gama de toxinas muito grande. É uma mistura muito grande, é muita coisa. Então, ela é difícil da gente conseguir isolar. A gente tem as majoritárias, a gente tem as minoritárias, mas, de uma forma geral, é mais difícil. No caso da cascavel, eles já têm um pouco menos de classe e tem, por exemplo, uma toxina, né, que é chamada de crotoxina, que ela tem geralmente de 50% a 70% do veneno é ela. Opa, então essa daí é mais fácil da gente trabalhar. Então, geralmente, o rendimento, essa daí é aquela assim, é exclusão, essa daí é fora da casinha, as outras a gente não tem nada nesse sentido. Então, o rendimento das toxinas, elas variam desde 10% a 0,01%, que foi, por exemplo, a 0,01% que eu trabalhei no meu mestrado, que é aquela que você fica a vida inteira tentando purificar. Então, quando a gente faz o isolamento, a gente tenta chegar, obviamente, na escala de miligrama. Esse é o ideal. Para a gente conseguir fazer as atividades biológicas, seja in vitro, em animais, assim como para também conseguir fazer as análises de caracterização química, né, o sequenciamento, estrutura, etc.
Então, exemplos, para a gente fazer uma análise de sequenciamento, geralmente a gente trabalha com uma escala ali de 50 microgramas, a gente já consegue. Tudo depende muito. Molécula difícil de quebrar, então tem que fazer mais testes, então mais amostra a gente tem que usar. Sequenciamento, por exemplo, degradação de édimo, a gente precisa de uma quantidade um pouco maior por conta da sensibilidade do aparelho, etc. e tudo mais. Por exemplo, para determinação de estrutura por cristalografia, eu utilizei uma toxina que a gente determinou a estrutura, 5 miligramas, né, dessa proteína. Então, assim, se eu tenho um rendimento de poucos por cento, ela era menos de 1%, realmente a quantidade de cromatografias e veneno que a gente precisou trabalhar, ela é muito grande. Então, a gente fala assim, a gente começa no veneno com grama, mas a gente termina da proteína em termos de micrograma. A grande vantagem é, a gente, por conta dessa facilidade de coletar o veneno, porque é diferente às vezes de uma planta, principalmente uma planta que você tem ali só na natureza, tem que coletar in situ. Às vezes você tem ali naquela região, você também não vai matar tudo que tem ali, a não ser que você comece a cultivar, e aí você precisa de uma estrutura, etc. Para serpentes, a gente consegue então ir coletando e, obviamente, mantendo a serpente viva, né? Então, e aí é uma fonte também de manter um serpentário, como, por exemplo, o próprio Musa, para visitações, etc., educação, né? E a gente consegue, então, estar coletando mais frequentemente. Então, o que demora mesmo é o tempo para a gente chegar. Mas a amostra do veneno, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Mas sempre isso falando, o veneno, os venenos mais fáceis. Quem trabalha com escorpião, com aranhas, né, com esse tipo de veneno, é muito complicado, porque realmente as quantidades são menores. A vantagem é, aranhas e escorpiões são peptídeos. Aí peptídeo já dá para ter um trabalhinho um pouquinho melhor em C18, etc. Bom, então a escala era mais ou menos isso. Acho que teve a última pergunta agora. Deixa eu... Você pode me lembrar, Giovana, qual foi? Da abrangência de assuntos, né? De perfeito. Especialidades. Exatamente. Então, é muito legal que quando a gente participa dos congressos na área, a gente vê justamente, é a hora que a gente tem para conversar com os pesquisadores, literalmente, de inúmeras áreas. Se a gente for pensar só na parte biológica, são pesquisadores que trabalham com um processo inflamatório, outros que trabalham com dano muscular, outros que trabalham com uma ação neurotóxica. Na parte química, como você falou, é na parte de purificação, da caracterização química da molécula, da síntese de peptídeos, na utilização de estratégia recombinante, isso é, na produção por bactérias e fungos. Enfim, realmente a área ela é uma área extremamente multidisciplinar. E a gente tem literalmente uma conversa e literalmente, é por isso que o final da minha palestra ali são mãos se unindo, porque é a forma que a gente consegue chegar, se unindo com literalmente diferentes cabeças e formações para que a gente consiga trabalhar junto. Então, de forma alguma, ninguém consegue chegar a um possível medicamento com um grupo relativamente pequeno. A gente precisa, né, expandir muito isso. E é exatamente como você comentou, professora. São pesquisadores que trabalham desde essas áreas, mas, por exemplo, quando a gente trabalha na questão também do envenenamento, são médicos, né, pesquisadores na área da saúde, são pesquisadores que trabalham na parte de legislação, certo? Até mesmo em termos de utilização, né, protocolos para a utilização do tratamento do soro antiofídico, pesquisadores que trabalham numa pesquisa qualitativa, isso é, entrevistando pacientes para saber quais são os problemas de cada região, como é que a gente consegue atender melhor aos nossos indígenas, uma questão melhor de distribuição do soro antiofídico, etc. Então, realmente é extremamente multidisciplinar. E é o que a gente tenta fazer no grupo de pesquisa da Fundação de Medicina Tropical, trabalhar com o maior número de pesquisadores e áreas diferentes, seja dentro da instituição quanto fora, na nossa região, em Manaus, no estado, no Brasil ou no mundo, para a gente tentar, vamos dizer assim, extrair ao máximo o que a gente consegue desses venenos, tanto no estudo de bioprospecção, quanto no entendimento da fisiopatologia. Legal, muito legal. E você, esclarecendo essa parte agora, eu fiquei curiosa em relação
a ênfase, né, do pessoal que trabalha com essa área sua. Você falou da parte de fisiopatologia e você falou também da parte de bioprospecção, né? Como é que você situa no Brasil? Eu sei que tem outros países, China, tudo mais, que tem bastante essa linha de pesquisa bem forte, mas aqui no Brasil, e até mesmo pensando mais especificamente no estado, né? Como é que você coloca essa parte das pesquisas de fisiopatologia e bioprospecção? Uma é muito mais predominante com a outra, ou a gente tem, assim, já um equilíbrio em relação a isso? Olha, excelente pergunta, professora. Vamos entender isso na parte de fisiopatologia. Na verdade, assim, nos estudos de venenos, de uma forma geral, o Brasil é um dos, vamos dizer assim, dos países, literalmente, tanto na vanguarda, quanto na qualidade e número de produção em pesquisadores. Nós somos, literalmente, um dos países mais, relativamente avançados nos estudos, apesar de, claro, outros países serem mais avançados em tecnologias, mas no Brasil a gente estuda muito. Isso é devido muito à Vital Brasil, Instituto Butantan, certo? Que é um instituto de grande importância, não somente nos tratamentos para animais peçonhentos, né? Mas, enfim, produção de vacinas, etc. Isso trouxe, vamos dizer assim, para o Brasil um papel de protagonista muito forte. Então, quando a gente vai, por exemplo, num congresso, eu acho que o país que mais representa, e literalmente no mundo inteiro, se for um congresso na Rússia, nós vamos ter muito brasileiro lá, porque muito brasileiro trabalha com os venenos, seja para estudar a fisiopatologia, seja para bioprospecção. Os nossos congressos, eles abordam, né, essas duas ênfases também, né? No Brasil, a gente tem, na verdade, mais especificamente, o grupo, né, esse nosso grupo do CEPCLAN, da Fundação de Medicina Tropical, ele é um dos grupos, talvez eu diria, o grupo no mundo que mais estuda os aspectos clínicos com pacientes no mundo, certo? No Brasil, então, isso eu não tenho dúvida. No Brasil, o nosso grupo, a gente tem o maior nível de, não nível, né, não quero comparar em termos de qualidade, mas o maior índice de trabalhos, publicações na área clínica, certo? Então, a Fundação de Medicina Tropical é um hospital que atende, então, esses pacientes que são trazidos como vítimas de acidente por animais peçonhentos, e aqui a gente trabalha, então, para entender melhor, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente tem aqui, especificamente na nossa região, certo? Na parte de pesquisa um pouco mais básica, né, do veneno, etc., a gente está começando a crescer um pouco mais agora. Eu, particularmente, vim da pesquisa básica e estou tentando, né, a gente está tentando alavancar um pouco mais essa pesquisa básica aqui também, justamente numa forma de um estudo translacional, onde a gente consiga associar a básica com a clínica, certo? E nessa pesquisa básica com os venenos para entender a fisiopatologia, a gente também trabalha na vertente de bioprospecção, que aí a gente já trabalha o quê? Com aquelas pessoas, pesquisadores, que já não têm tanto interesse médico, mas sim um interesse um pouco mais biotecnológico, né? Então, a gente tem os nossos químicos que adoram trabalhar, na hora que vê o paciente, fala assim, não, eu deixo com vocês, eu quero ver aqui o veneno, a molécula, o que a gente tem, né? Esse é mais bonito, não querem nem coletar os venenos, ele quer só ver o veneno ali na bancada, no equipamento, né? Então, o Brasil é um grande protagonista nos estudos e Manaus, né, o Amazonas, é um grande protagonista na pesquisa clínica dos acidentes na fisiopatologia. Agora, em termos de bioprospecção, infelizmente, outros países, eles saem na frente. O caso do captopril, na verdade, é um daqueles casos, assim como o Santos Dumont, de patente. O professor Sérgio Ferreira, na época, quando levou as moléculas para a Inglaterra, teve um problema, aquelas questões, não vou querer dizer quem está certo, quem está errado, mas que roubo de ideia, né? E por isso que a Bristol Myers, eles conseguiram, a partir daquela molécula, modificar e fazer o captopril. Para vocês terem uma ideia, 3 daqueles medicamentos, que era a defibrase e não lembro agora se é a reptilase, eles são produzidos pela Pentafarma, é uma indústria farmacêutica da Suíça,
dos quais eles extraem venenos das serpentes, Botrops atrops, da nossa região, e Botrops mugni. Eles tinham serpentários aqui no Brasil que mandavam os venenos para lá. Hoje eles compram. Nós temos serpentários legalizados no Brasil que comercializam venenos, né? Então eles compram esses venenos e fazem a extração deles na indústria deles. É aquela coisa, poxa, que pena, né? A gente tem tanta serpente aqui, por que a gente não faz? E aí realmente cai naquela questão, também não dizendo o que é melhor ou pior, que realmente no Brasil a gente tem uma dificuldade maior em realmente estar conseguindo evoluir. Não só na bioprospecção a gente consegue muito bem, mas principalmente na aplicação desses compostos, né? Então, a bioprospecção no Brasil ela é muito boa, mas a gente para ainda na pesquisa básica ali, onde os outros países eles conseguem evoluir melhor na clínica e chegar ao produto, né? Não é à toa que 95% dos insumos da indústria farmacêutica são importados, né? Então, infelizmente, mas sem dúvida nenhuma uma área de extrema relevância, né? Não só para a pesquisa, mas também para o crescimento da economia no país, né? E da independência em relação a esse sentido. Mais alguém com questionamentos ao professor Marco? Professor Marco, eu poderia ficar aqui lhe fazendo muito mais perguntas, mas a gente já agradece pelo seu precioso tempo em ministrar esse seminário no nosso ciclo do PPGQ. E, mais uma vez, muito obrigada em nome do PPGQ, em nome do coordenador, professor Kelson. E eu acho que todo mundo está muito satisfeito com a sua palestra. Eu que agradeço a oportunidade, professor Kelson, também. Obrigado pela oportunidade aí. Nós que agradecemos. Excelente. Eu tinha algumas outras dúvidas, mas não era exatamente palestra. Parte aqui. As curiosidades. Aquela história, como é que a serpente não se envenena com o próprio veneno, né? Mas gostei muito, aprendi muita coisa, tinha algumas dúvidas. Acho que, especialmente, eu quero agradecer. Perfeito, eu que agradeço, imagina. Então, tchau, tchau. Um prazer recebê-lo. Até a próxima semana, quarta-feira, a gente tem um novo seminário que vocês serão avisados sobre o tema e o palestrante. Um abraço e uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau, pessoal.